Oi, eu sou a Camila Martins e esse é um canal sobre amor. E hoje nós vamos falar sobre prioridades. Eu resolvi gravar esse vídeo e, na verdade, tem muito tempo que eu estou ensaiando, entre aspas, para gravar esse vídeo, porque, como vocês devem ter notado, e eu espero que vocês tenham notado, tem muitos meses que não tem um vídeo novo aqui no canal. Eu não estava conseguindo tratar o canal como uma prioridade, e por isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Então vamos ao dicionário. Prioridade. Condição do que é o primeiro em tempo, ordem, dignidade, possibilidade legal de passar à frente dos outros, primazia, preferência dada a alguém ou algo, determinada por necessidade, hierarquia ou vontade. Então, como vocês puderam ver, a gente decide a ordem de prioridades que as coisas têm na nossa vida. Você já deve ter ouvido alguém falando assim: tal coisa é a prioridade número 1 da minha vida. mas se você for olhar para a vida dessa pessoa, você vai analisar se ela realmente trata aquilo como prioridade ou não. Por que eu não estava conseguindo tratar o canal como prioridade? Porque houve outras coisas no meio do caminho, e isso é o assunto para um próximo vídeo. Houve outras prioridades no meio do caminho que fizeram com que o canal fosse ficando de lado. Claro, eu confesso que houve alguns dias em que eu poderia sim ter gravado. O Sérgio e eu tínhamos um tempinho, mas ou a gente estava muito cansado, ou a gente queria ficar junto, ou simplesmente a gente não estava no clima. Então, outras coisas foram acontecendo e o canal foi ficando de lado. Mas, de fato, o canal é uma prioridade. E se ele é uma prioridade, eu preciso tratá-lo dessa forma. Pare aí você e pense. Se você tivesse que eleger 5 prioridades na sua vida, quais seriam elas? Agora responda para você mesmo. Você trata essas 5 coisas de fato como se elas fossem as 5 prioridades, cada uma na sua ordem? Sua prioridade número 1 é aquela que ganha a maior parte do seu tempo? É aquela a qual você mais se dedica ou não? Vamos supor que você tenha respondido que a sua prioridade número 1 é a sua família. Mas se você trabalha fora, você gasta provavelmente mais tempo no seu trabalho do que você gasta com a sua família, pelo menos nos dias de semana. Só que não tem como, vamos ser realistas, você chegar no seu chefe e pedir para ele reduzir a sua carga horária porque você precisa passar mais tempo com a sua família, certo? Ok, mas o tempo que você tem para passar com a sua família, será que você trata a sua família como prioridade nesse tempo que você tem? Por exemplo, eu tenho um grupo de amigas e às vezes a gente sai e tudo mais, mas se elas quisessem sair comigo todos os finais de semana, eu não aceitaria, porque o Sérgio, que é a minha família por enquanto, ele é prioridade para mim, antes das minhas amigas. Então, eu não deixaria de passar tempo com ele para poder passar todos os finais de semana com as minhas amigas, porque a minha família, para mim, vem antes das minhas amizades. Recentemente, houve um caso aí de um casal que os dois são cantores, né? Os dois trabalham com música, né? Eles se separaram. Quando eles eram casados ainda, eu sempre observava esse casal e eu via cada um em um canto, um viajando para um lado, o outro viajando para o outro lado. E eu sempre pensava, nossa, mas quanto tempo eles passam juntos? Eu não quero me colocar aqui numa posição de julgar, nem de condenar, nem de apontar os erros ou dar o diagnóstico do porquê o casamento não deu certo. Mas é só uma coisa pra gente observar. Às vezes a gente passa por dificuldades nos nossos relacionamentos. E aí, eu, Camila, acho que a gente tem que investir tempo para resolver esses problemas, para superar essas dificuldades. E se você não puder gastar tempo fazendo isso, se você estiver fazendo outras coisas, obviamente as coisas vão piorar. Igreja é um bom exemplo disso. Eu já ouvi algumas histórias e conheci algumas pessoas que viviam enfurnadas dentro da igreja e não gastavam tempo para educar os seus filhos, como se educar os filhos e ensinar princípios fosse uma responsabilidade exclusiva da igreja. Não gastavam tempo para sair com as suas esposas ou com seus maridos, enfim, estar com as suas famílias invertendo esses papéis. Eu não acredito que Deus dá uma família a uma pessoa para que estar na igreja seja mais importante do que cuidar dessa família. É claro que você não vai deixar de ir à igreja, é uma questão de equilíbrio. Eu pedi lá no Snapchat, se você ainda não segue a gente, nosso Snapchat é os.martins,
que as pessoas falassem um pouquinho, se elas tinham alguma frase de inspiração, algo que falasse sobre prioridades. E aí a Camila Monteiro deixou uma sugestão de uma frase da Bela Falcone, que diz assim: suas prioridades não são importantes se você não tem tempo para elas. Você pode ver como a prioridade está relacionada à questão do tempo. É claro que esse tempo tem que ser um tempo de qualidade. Você não vai dizer que você está passando tempo com o seu filho se ele está jogando no celular e você está conversando no WhatsApp. Vocês não estão passando tempo juntos. Não se engane. E isso não diz respeito nem apenas às pessoas, isso diz respeito aos nossos planos de vida. Vamos supor que você tem um sonho de viajar, sei lá, para Paris, para Disney, para Londres, ou fazer um curso de fotografia ou um curso de qualquer coisa, e para isso você precisa investir dinheiro. Mas aí você sai todos os finais de semana e aí você gasta R$50 em cada final de semana e aí você reclama que você não tem dinheiro para fazer a sua viagem. Por que você não trata a sua viagem como uma prioridade, então? Ao invés de sair todos os finais de semana, eu vou sair um final de semana sim e outro não. Ou então, ao invés de gastar R$50, eu vou comer cachorro quente na barraquinha da esquina, porque isso vai ser mais barato. Veja que priorizar aquilo que é importante para nós pode significar realizar sonhos. O Sérgio e eu, quando a gente se casou, a gente tinha muito isso. E é um princípio que nós levamos à risca até hoje. O que custa você ficar um período de tempo sem fazer alguma coisa ou deixando em segundo plano, se isso significa você poder realizar um sonho? Eu queria citar uma frase do autor Jon Acuff. Ele escreveu um livro chamado Start, e é um livro muito bom, inclusive, eu recomendo a leitura. E ele diz que se você não está disposto a acordar cedo para investir tempo no seu sonho, ou você não tem um sonho, ou você está fingindo que tem um. Então, parafraseando, se você não está disposto a acordar cedo, a guardar o seu dinheiro, a investir o seu tempo, ou você não tem um sonho, ou você está fingindo que tem um. Qual é o seu sonho? É a sua família? É uma viagem? É comprar um carro? Invista tempo nele. Trate-o como sua prioridade. A gente já gravou um vídeo que, na verdade, é meio que a continuação desse aqui. Ele fala mais ou menos do mesmo assunto, só que de uma forma prática, colocando em prática esse princípio de prioridade. E o engraçado é que eu gravei esse vídeo antes desse que eu tô gravando hoje. Eu, inclusive, nem tava de aparelho ainda. Mas enfim, vocês vão assistir. Vai ser o vídeo seguinte a esse de hoje. Eu queria finalizar esse vídeo agradecendo algumas pessoas que deram muito apoio pra gente, porque assim, como era tão difícil às vezes gravar e editar e tudo, eu confesso que muitas vezes eu pensei em deletar o canal, em parar de gravar. Tanto que se um dia lá na frente, quando a gente tiver mais inscritos, alguém perguntar pra nós, que é uma pergunta que eu vejo fazendo pra muitos youtubers aí, né, mais conhecidos. Você algum dia já pensou em deletar o canal e desistir de fazer vídeos? Sim, eu já. Várias vezes. A primeira pessoa que me apoiou muito pra que eu não desistisse foi o Sérgio, que inclusive é a primeira pessoa a quem eu quero agradecer, a minha prioridade de agradecimento nesse vídeo, porque ele que monta todas as minhas gambiarras pra conseguir gravar, ele que se dispõe a gravar comigo e ele é o meu maior apoiador. E depois disso, em segundo lugar, tem pessoas que me cobravam e falavam: olha, não deixa de gravar, não desiste. Cadê você? Eu tô com saudade de você. E tudo isso é um estímulo para que eu não deixasse essa prioridade, que é o canal, acabar desaparecendo. Então, muito obrigada a vocês, obrigada a você que está assistindo. Aproveita e clica aqui ó, no curtir, curte esse vídeo, compartilha se você conhece alguém que está precisando escutar um pouquinho sobre prioridades ou simplesmente porque você gostou de ouvir sobre isso, e não deixe de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.